Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 3 minutos, um bom dia para você, começando a partir de agora o seu Virtual News dessa terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E sempre um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Terça-feira ensolarada, manhã de frio, né? Chegando aí daqui a pouquinho, começamos a estação do inverno. Maravilha. Para quem nasceu no dia 6, quem está fazendo aniversário hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Volto a falar, estamos em junho, sexto mês do ano de 2023. Olha só como é que passa voando. E você, lembra? Há pouco tempo atrás, 31 de dezembro de 2022, você fez as suas promessas, elencou os seus projetos, né? E falou, opa, 2023 vai ser diferente. E o que você colocou em prática? Ainda dá tempo, hein? Estamos no sexto mês. Não vai deixar para a última hora. 10 horas mais 4 minutos. Participação hoje de Juliana Souza, nos controles eletrônicos, na parte técnica, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Virtual News de hoje. Maravilha, começando essa terça-feira ensolarada, maravilhosa, cheia de notícias, Juliana. Parabéns, a última vez que você esteve aqui, alguns comentários feitos o pessoal teve muito acesso, o pessoal curtiu bastante. Parabéns, Juliana. Que bom, sucesso para o programa, sucesso dos temas, dos diversos temas que a gente traz aqui, que a gente vai colaborando junto com os outros comentaristas. Isso só prova a importância da gente dialogar a história do nosso país, os principais temas de debate, que a gente esteja antenado e apropriado para falar sobre eles. E isso é uma marca do Virtual News, né, Márcio? Sim, a Petica teve aqui outro dia, na segunda-feira, falou, Márcio, na segunda-feira a gente levanta com a força do ódio. Na terça-feira também não. Mais ou menos. Eu vou te dizer que, como eu venho de um final de semana de trabalho também, eu acho que eu estou direto, eu já não sei mais nem que dia da semana eu estou. Vamos para as matérias que fazem parte do Virtual News de hoje. Principais notícias desse dia 6 de junho de 2023. Governo detalha pacote para carro popular com custo de 1,5 bilhões. Juiz nega suspender indicação de Zanin ao Supremo. Arthur Lira exonera ex-assessor investigado em operação da Polícia Federal. Haddad anuncia programa de renegociação de dívidas de até R$5 mil. Lula veta trecho do MP que flexibiliza desmatamento da Mata Atlântica. Plano para a Amazônia é anunciado em meio ao esvaziamento de ministério. TSE marca julgamento do caso que pode tornar Bolsonaro inelegível. Senado vota PEC PEC dos lotéricos nesta terça-feira. E Tribunal de Justiça mantém decisão de irregularidade contra a utilização do fundo blindado da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos de Cubatão por parte da Prefeitura. E Festa de Portugal leva música, dança, comidas típicas e lazer ao Centro Histórico de Santos. Essas são as matérias que vamos estar falando hoje no Virtual News. Agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, guerra na Ucrânia, ataque contra a represa, Zelensky diz que o mundo deve reagir. Sucessão de Augusto Aras. Presidente Lula desta vez diz que desta vez irá ignorar a lista tríplice. CPMI de 8 de janeiro apresenta hoje plano de trabalho. Cubatão, Refis. Câmara vota hoje o projeto que institui o Refis, Programa de Recuperação Fiscal do município. Cidade de Santos.
a administração comemora 6º ano com o menor índice de mortalidade infantil e o menor nível da história. Juliana, dessas aqui, alguma para você comentar? Eita, são tantas. Coloca de novo aí, Maria Clara. Deixa eu ler ali uma coisa. Essa da Ucrânia foram 24 localidades já inundadas, então o pessoal socorrendo aí as vítimas devido a essa explosão da represa, né? Foi bombardeada a represa. Sim. E Zelensky acusando a Rússia. E o clima está esquentando ainda mais, né? Ali é um território hostil, em guerra, e qualquer ação que aconteça, com certeza vão se responsabilizar os países que estão em conflito, né? Então, e aí, para além das questões naturais, dos desastres naturais, vão ter certamente essas ebulições, né? O fato já pediu reação no mundo, quer dizer, há uma situação em que está caminhando para uma condição cada vez mais grave, né? Mas, claro, vamos às notícias, bora. Para não passar em branco, para a Juliana escolher uma para ela comentar. Guerra na Ucrânia, sucessão de Augusto Aras, CPMI de 8 de janeiro, o Refis e Cidade de Santos. Essas são as para não passar em branco. Então, eu acho que aí a destacar, com certeza, essa questão da guerra, pelo que a gente comentou agora, a questão da CPM e do 8 de janeiro, plano de trabalho em curso, ou seja, os deputados lá e senadores que fazem parte dessa comissão estão aí trabalhando para poder investigar todas as ocorrências do 8 de janeiro, lembrando que o 8 de janeiro foi aquele dia fatídico em que os poderes da nação foram violentamente atacados pela não consideração do resultado eleitoral. E isso é muito grave, né? A gente não está aqui falando sobre se a cor é vermelha ou se a cor é verde e amarela. A gente está falando aqui sobre uma questão que é a defesa dos patrimônios brasileiros que foram depredados. E isso precisa ser investigado. Há um clima de grande ebulição, né? Porque quem estava ali do lado a favor quer proteger os seus e quem evidentemente está contra quer a apuração dos fatos, mas eu acho que nós todos brasileiros o que a gente quer que aconteça é de fato que se elucidem todas as questões, que as pessoas que têm envolvimento direto sejam punidas e que o Estado brasileiro comece a respirar de novo, né? A entender que já está lá, o Palácio do Planalto está tudo reconstituído, mas algumas obras, algumas esculturas, mobiliário foram, né, quebrados, alguns vão permanecer com essas marcas para lembrar desse dia fatídico e fazer com que a população reflita, né, nos momentos futuros, mas a gente precisa entender, né, como se constitui Estado, o que a gente tem de direito para protestar e o que a gente não pode fazer para protestar. E uma delas é, com certeza, tomar os espaços do poder público e depredar. Isso não é concebível, né? O interessante nessa questão do 8 de janeiro é bem isso que você falou. Existe limite para tudo. E você quer protestar ordeiramente, pacificamente, você pode fazer o seu protesto. Respeitando, né, aquilo que determina a Constituição, você pode fazer o seu protesto. Agora, depredar, perdeu-se a mão completamente, então realmente sair do contexto. Qualquer que seja a manifestação, seja a que aconteceu no 8 de janeiro, seja as futuras manifestações que possam ocorrer, tem que se ter ordem. Não é desse jeito, né? E aí, é o que você falou, patrimônios históricos, coisas que realmente não dá para ser revertidos, né? Então, como é que a gente faz com o quadro de Cavalcante? Entendeu? Enfim, então, assim, né? Há uma situação... se você tem um problema com político, não é um problema com a estrutura. Não é um problema com a história, com o físico, com o patrimônio. Mas Márcio, a gente está discutindo pessoas. Eu entendo, mas uma coisa não é justificativa para outra. As ações tem que ser... Agora, o que a gente espera dessa CPMI? Nos surpreenda, né? Nos surpreenda, mostre. É isso que a gente está esperando. Que chegue e apure, né, de fato, o que aconteceu e principalmente quem são os financiadores dessa ação. Eu saí da minha casa, fui lá para Brasília, paguei ônibus, paguei alimentação, dormi no relento, porque eu resolvi quebrar o Congresso Nacional, invadir o Supremo à toa. Porque eu não tinha mais nada de bom para fazer. Falei, vou quebrar lá o...
Não, gente. Existe um financiamento muito forte dessas ações por diversas áreas da política, do comércio, da indústria, diversos interesses que se envolveram nessa questão, que financiaram isso. E não foi pouco dinheiro, gente que saiu das suas cidades aí, que foi... E isso tá, não é a Juliana que está inventando, isso tá lá nos autos dos processos, nos depoimentos das pessoas que já foram prestar um depoimento, que foram presas, falando que receberam R$100, que pagaram a condução, que tinha onde ficar. Então, isso é que precisa ser. Quem são os operadores dessa ação e financiadores dela? É uma situação que a gente precisa levar como regra para tudo. Porque para não se abrir brechas. Então, olha, esse tipo de coisa está acontecendo, esse tipo de coisa tem que ser proibida por lei. Opa! Instituído por lei. É espetacular isso. Nós vamos falar mais disso aqui hoje, é interessante, mas eu concordo com a Juliana. Vamos a fundo, descobrir que realmente está por trás disso e trazer a baila aqui e, opa, elencar nomes, não dar nome aos bois. Tem que dar nome, exatamente. 10 horas mais 3 minutos, vamos para as matérias desta manhã. Tem pouca matéria hoje. Menino, quando eu recebi o press kit aqui das matérias, falei, menino... Tem pouca matéria hoje. Um dia para o outro surgiu tanta notícia assim. Que olha, bom, hein, Brasil? E olha que a gente selecionou, tem mais. Vamos às próximas matérias, vamos às matérias desta manhã de terça-feira. O programa está repleto hoje. Governo detalha pacote, essa é a primeira, né? Governo detalha pacote para carro popular com custo de R$1,5 bilhão. 11 dias após anunciar a criação de um novo programa para incentivar a compra de carros, o governo Luiz Inácio Lula da Silva formalizou o lançamento da política com um alcance mais amplo e confirmou a retomada parcial da tributação sobre o diesel para compensar a renúncia fiscal. A alíquota sobre o diesel, que ficaria zerada até 31 de dezembro, vai subir 11 centavos por litro a partir de setembro, após a chamada noventena, antecedência de 90 dias exigida para aplicar um aumento de tributos. O valor representa cerca de um terço da alíquota cheia, 35 centavos por litro, que voltará a vigorar a partir de janeiro de 2024. A medida deve render R$1,5 bilhão em novas receitas em 2023. Outros 500 milhões serão recolhidos apenas em janeiro de 2024. A arrecadação desse ano será usada para compensar o custo de R$1,5 bilhão de programa de incentivo às montadoras. Inicialmente, o foco da política eram os carros de até R$120 mil, mas nos últimos dias o governo decidiu contemplar também os caminhões e ônibus. Uma medida provisória foi assinada pelo presidente para implementar os benefícios e os montadores poderão aplicar os descontos a partir da publicação da norma. O programa terá duração de até 4 meses. Trocando em miúdos, o que acontece? Participam desse programa os carros populares, que terão um valor de 500 milhões para carros populares, 700 milhões de reais serão para caminhões e outros 300 milhões para a compra de ônibus. Então, inicialmente, os primeiros 15 dias, para que o pessoal que utiliza a frota, né, para que os frotistas não acabassem comprando todos os veículos, né, e sendo favorecidos por esse abatimento dos custos, o governo decidiu que apenas pessoas físicas poderão adquirir os veículos nesse início. Bom, gente, dura 4 meses? Não, dura enquanto tiver o percentual em aberto, porque na verdade é uma questão de transferência de crédito tributário para o próximo ano. O governo está aplicando esse desconto para as montadoras, que na verdade não é um desconto, e sim uma transferência de crédito. Na verdade, é redução de crédito, redução de tributos, com certeza. Porque se eu te dou uma transferência de crédito para o ano que vem, né, eu estou transferindo o que você me paga hoje, mas o ano que vem você tem desconto. Então eu estou jogando para o meu orçamento de 2024. Isso está sendo feito. R$1,5 bilhão que entram no mercado aí para que você possa adquirir um carro novo. Vale lembrar que a compra de caminhões, houve uma redução da compra de caminhões já no início, já depois de março, se eu não me engano, que na verdade a frota antiga, que não era adaptada às regras que agora estão em vigor de redução de combustíveis, ela tinha um valor. Com a aplicação das novas normas, dos novos equipamentos, o valor do equipamento do caminhão subiu, e o que o reduziu de cara a compra dos novos equipamentos.
E também tem a questão de utilização do caminhão usado para descarte, né? Que eles vão descartar o caminhão usado e aí tem que ser comprovada a compra do caminhão usado. Tem algumas regras para serem feitas, né? Eu acho bacana essa questão de você se preocupar com o destino que você vai dar ao caminhão que já você não vai utilizar. Eu acho que deveria ser também para os automóveis, para tudo. Realmente facilitar a troca da frota. Mas preços acessíveis, gente. Não dá para a gente falar para o consumidor que, olha, você vai ter desconto e tudo mais. O que o Brasil precisa é de uma reforma tributária e de um preço acessível. Paliativo para o momento. 1,5 bilhão de reais, a gente falou aí 700 milhões e tudo mais, não vai dar para trocar muito carro, gente. O valor de 120 mil, um carro novo, a alíquota desse redução aí, quer dizer, não é para uma grande frota, né? Mas é já o início, porém, tido como paliativo. Juliana. Eu acho que o programa vai de encontro a uma série de ações que o governo federal faz para recuperar o poder de compra dos brasileiros, desde o impacto da pandemia. Como que a gente começa a retomar essa questão da troca, né, da compra, da venda, do financiamento e, principalmente, né, do acesso. Porque a gente vê programas, por exemplo, como a passagem de avião mais barata, vai ser reduzir todos os impostos da aviação justamente para reduzir o preço da passagem e permitir que as pessoas possam voltar a viajar de avião, não só para a questão de lazer, mas principalmente de trabalho. Todas essas ações e outras que a gente vai falar aqui durante o programa são um grande pacote de benefícios, de pensar benefícios para que a população mais humilde tenha acesso. Agora, a gente precisa observar algumas questões. Primeiro, que é uma MP. A MP tem uma validade de estabilidade e depois vai para o Congresso Nacional para discussão, Câmara e Senado. E aí o que acontece? As bancadas pró e contra entram em conflito e aí a gente tem as instabilidades de decisão. Será que a MP vai para frente? Não vai? Como que vai ser visto essa questão dentro do ambiente Congresso Nacional, com bancadas tão divididas, tão firmadas em bandeiras específicas, né? Então, acho que essa vai ser uma coisa para a gente acompanhar. A outra coisa é entender, nessa questão dos benefícios, eu estava lendo a matéria, e eles falam que quanto mais antigo o carro, mais redução de preço, né? Então, é para realmente permitir que a pessoa possa comprar um seminovo, que ela possa ter o direito de acesso. E quanto mais caro os carros, menor são essas limitações de desconto. O impacto está aí, né? Matemática, gente. Se eu vou conceder benefício para uma área, ou equiparar, né, essa questão do que eu estou concedendo de desconto para facilitar o acesso, com certeza eu vou ter que tirar de algum lugar. E isso vai impactar no preço do diesel, que tem aí esses 11 centavos a partir de setembro, e no ano que vem retomaria aos 35 centavos. Né? Então a gente vai sentir um pouco essa questão, que principalmente vai abordar todo o sistema aí de transportes de grande carga, que são o trabalho dos caminhoneiros, né? Que tem aí essa... O que eu não entendi nessa questão, Ju, foi assim, é meio conflitante, tem que estudar um pouco mais sobre isso. Ele está dando 1,5, né, está 1,5 bilhão, né, de crédito às montadoras, e disse que esse valor vem de uma situação. E já coloca 11 centavos em cima do diesel. Se o crédito é para o ano que vem, eu não entendi porque o retorno dos 11 centavos do diesel agora. Com certeza, para poder suplementar recursos ao orçamento da União. Porque, né? Na verdade, para poder já arrecadar agora e conceder esse repasse dos benefícios. Que vem para 2024, o crédito para as montadoras, né? Você vai ter um crédito para utilizar depois. O diesel agora é dinheiro agora, né? Dinheiro agora. Então, e aí voltando, essa questão, né? De se aquecer o mercado, de se permitir a maior compra. E aí a gente tem uma outra questão. Hoje o programa tem bastante matéria falando sobre a questão ambiental, né?
E aí a gente volta lá atrás, quando a gente tem um super trânsito de veículos, a gente tem aí um aumento nas emissões de gás carbônico e tudo mais. Então, tudo tem que ser pensado, né? Sobre as decisões, essas decisões que são importantes para a nação brasileira. E aí, agora é aquela matemática, a gente vai sentir no bolso o benefício disso. Se vai mesmo baratear, né, o preço dos automóveis, caminhões e utilitários. De que forma que esse 0,11 vai influir no diesel e depois, quando passa para a distribuição, como que isso vai de fato, qual vai ser o aumento real do diesel? Uma coisa é os 11% em cima do preço base, outra coisa é quando vai para a distribuidora. Como que isso vai se proceder? Para a gente entender se a política de benefício ela vai realmente compensar e estimular o mercado ou se ela vai impactar de alguma forma posteriormente, qual vai ser a reversão, se vai ser positivo ou negativo. Vamos aguardar, porque assim, volta a fazer. Há um paliativo feito agora, né, para que foi promessa, estão fazendo esse paliativo agora, e aquecer o mercado de vendas, aí manutenção de emprego, a gente entende toda essa situação. Agora vamos ver na prática, né, Juliana? Como você falou, na prática, no frigir dos ovos, como vai se comportar o mercado e como é que vai regir a economia. Exatamente, já vou começar a fazer pesquisas aqui de preço de automóvel, dependendo do pegar um assim mais popular, seminovo, já dá um descontinho, sabe de quanto, Márcio Chaves? R$8.000. É um bom descontinho, mas né? É pro zero ou pro usado? Pro usado, seminovo. No zero? Porque quanto menor o preço, maior o abatimento. Mas não é na troca? Eu pego o meu usado, levo o meu usado. Sim. Então, mas aí eu troco o meu usado mais veinho por um mais novinho. Vamos acompanhar. 10h24, vamos à próxima matéria. Juiz nega suspender indicação de Zanin ao Supremo. O Justiça Federal de Brasília decidiu na segunda-feira ontem negar o pedido feito por deputados de oposição para barrar o ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que indicou o advogado Cristiano Zanin para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A decisão, preferida pelo juiz Rolando Spanholo, foi motivada por uma ação popular protocolada pelos deputados federais Nicolas Ferreira e Alexandre Ramagem. Isso. Na petição, os parlamentares defenderam a anulação do ato por entenderem que Zanin é amigo íntimo e advogado particular de Lula, o que feriria os princípios constitucionais de impessoalidade e moralidade. Antes da indicação, ele atuou como defensor de Lula nos processos da Operação Lava Jato. Na decisão, o magistrado escreveu que a Constituição deu ao presidente da República a prerrogativa de indicar ministros ao STF e não colocou barreiras para indicação. Juliana, interessantíssima essa matéria, e nas entrelinhas, o que a gente pode observar? Se você, deputado, se você, senador, é contra, altera a lei. Vai lá na Constituição e coloca lá na Constituição. Ponto. O ministro foi enfático e deu uma lição e o caminho. Se vocês não concordam com esta nomeação e com outras, façam uma lei. Aprovem a lei. Vocês já sabatinam. A lei está na mão dos deputados e senadores. Juliana. Perfeita observação, Márcio. A gente sempre comenta aqui no programa sobre isso. Quais são os dispositivos legais que existem para determinada decisão da administração pública, enfim. E essa questão da indicação do Zanin chama a atenção, porque lá atrás, no governo anterior, quando foram feitas as indicações do Nunes Marques, quando foram feitas as indicações do Augusto Aras e tudo mais, foi um grande rebuliço, porque geralmente eram feitas listas tríplices para que o presidente pudesse escolher o seu indicado. Né? Então, são pessoas de alto renome dentro dessas áreas de atuação do judiciário e que o presidente tinha ali a sorte. É uma prerrogativa do presidente escolher. E ele pode, inclusive, não optar pela lista tríplice e optar por alguém que ele acredite que tenha a capacidade e, principalmente, todo o histórico para ocupar essa vaga.
E aí a gente está num bate-rebate, né? Quando foi indicado o Nunes Marques, houve esse grande questionamento, porque foi indicado sem a lista tríplice. E agora a gente tem essa indicação do Zanin, e aí se a gente for recuperar todo o processo da Lava Jato, principalmente o final dele, que foi a descoberta das imparcialidades que deveriam ter o juiz Sérgio Moro e que não teve, foi por conta do trabalho desse profissional. Então, acho que a gente tem que, de fato, observar o que o Márcio comentou aqui sobre a questão da legislação. Se você não concorda que seja indicado diretamente pelo presidente, altera a lei. Agora vai precisar passar por tal situação, por tal questionamento, por tal... Já tem a sabatina, e a sabatina é pesada, é lá no Senado, não é isso? E se a gente pensar o panorama, observar o panorama hoje do legislativo brasileiro, tanto Câmara quanto Senado, que são majoritariamente integrantes da oposição do governo, a sabatina pode orientar para que aconteça do Zanin não assumir. Mas, eu posso sabatinar sobre diversos temas, mas eu não posso desqualificar a formação e a atuação desse profissional na área dele. Então, não pode ser uma revanche política. Tem que ser, de fato, uma orientação e uma verificação das competências técnicas daquele profissional. E esse é o problema. Porque vão se levar para os debates as questões históricas, politiqueiras, e não a capacidade técnica do profissional. Particularmente, não fico confortável com a indicação, nem do Zanin, nem de outra pessoa ligada ao presidente atual ou ligada ao presidente anterior. Particularmente, as indicações do Congresso, para mim, do Supremo, para mim, elas têm um ar político, sempre, por se tratar de casas políticas, tanto na sabatina quanto na indicação. Infelizmente, só me cabe o júri esperneando. Por quê? É lei. É cumprir a lei. Então, fico insatisfeito? Fico. Acho que é constrangedor? Acredito que seja. Para mim é. Só que, o que eu posso fazer, né? Não vou fazer igual 8 de janeiro, lá no Senado quebrar tudo. Não. Eu tenho que respeitar aquilo que a Constituição determina. E cabe ao Congresso alterar ou não a lei que vigora a respeito disso. E por que não se altera? Né? Os insatisfeitos façam isso como lei. Só que assim, gente, democracia é isso. Eu posso não concordar, mas vou defender que o ato seja democrático e seja por força de lei, com todas as forças. Então, cabe aí a sabatina e, posteriormente, mudar-se a lei, né, Juliana? Cria-se um mecanismo. Sim, e você traz essa questão, né, da gente entender a democracia, o cerne da democracia, e que bom que a gente volta a dialogar sobre democracia. Não é um ato ditatorial ou imposto pelo presidente. Ele está indicando. Vai passar pela sabatina, vai passar pelo Senado, prerrogativa dele. E aí eu quero recordar aqui de um nome que foi muito aventado para essa questão do Supremo, que é da doutora Lívia Santana Vaz, que é uma jurista brasileira, uma mulher preta, o nome dela foi muito bem falado, muito bem recomendado, e tinha-se essa expectativa. Me lembro até que o juiz Joaquim, já falou, né? O nosso querido Joaquim Barbosa, ele falava sobre isso, que seria muito interessante que o presidente olhasse por essa questão de representatividade. E aí eu, que sou uma mulher preta, também tenho esse mesmo olhar. Se do meu agrado, eu gostaria muito que fosse a juíza Lívia, por entender essa representatividade da mulher e dos negros dentro do espaço de decisão da principal corte brasileira. Eu tenho algumas aspas em relação a quando a gente reserva espaços. Mas quando você olha o que acontece, fala, poxa, dentro da fala da Juliana, deveria ter que realmente reconhecer e estar na corte. Estar na corte, mulheres, porque a maioria são homens. Tem que se ter mais mulheres, tem que se ter mais essa representatividade. O Supremo é isso, ele tem que refletir o que é a nação brasileira, dos vários aspectos. Concordo com você plenamente, foi positivíssimo. Tem que se observar isso, essa representatividade. Mulheres, a sociedade como um todo, as representações têm que estar ali. Mas aí você está sendo muito exigente.
Ué, mas a gente tem que ser o quê, então? Lembramos que só temos duas, a ministra Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia. A Rosa se aproxima. E a Rosa está saindo, né? É impressionante que você olha para ela, você não diz que ela é decana já, que já está saindo, já está na compulsória. Então, essa é a situação que envolve... Mas é isso, como fica o meu questionamento com relação a essa questão, essa oportunidade de recompor o STF, era justamente nisso, da gente pensar na possibilidade de uma maior representação feminina, ou pelo menos manter a representação feminina, porque quem sai agora é a ministra Rosa, e principalmente a questão da negritude, porque depois da saída do Joaquim Barbosa, nós não temos essa representatividade no Supremo. E isso diz muito também, Márcio, sobre a condição do povo preto de acessar a educação que possa levar o povo negro a essa condição. De participar desses grandes processos de decisão do país. Não vamos longe, né? O trabalho primoroso que está sendo feito pelo ministro Silvio Almeida nos direitos humanos diz muito sobre, né? Um homem negro que se capacitou, que teve as oportunidades certas e hoje ocupa o Ministério dos Direitos Humanos de forma digna, de forma a colocar todos os parâmetros necessários para defender os direitos dos brasileiros. Vou voltar nessa questão das mulheres para colocar mais lenha nessa fogueira. O TSE, duas cadeiras, 2 homens foram indicados. Existiam 2 mulheres com a possibilidade de serem indicadas. 2 homens foram indicados. Todos os ministérios que nós temos, agora nós temos quase 40 ministérios, qual o percentual de ministras? Não é uma crítica ao governo apenas, é uma crítica ao sistema. Exatamente. Precisa reverter esse sistema. A mulher precisa ser valorizada e ocupar os seus... Valorizada não. Ela precisa ser respeitada. Exatamente. Nada de valorização. Não vamos longe. Não é só uma questão de equiparar os salários. Equiparar os salários é uma das pontas. Mas como que eu considero a posição de uma mulher dentro do debate, seja político, comercial, industrial, de gestão, de participação na família? São essas as questões e a luta nossa, nós mulheres, a gente tem esse questionamento. Por que a gente se prepara, a gente se qualifica, a gente ocupa os espaços e não é considerada como deveria ser dentro dos processos de decisão? Essa é a questão. Não é só uma equiparação salarial, é uma equiparação de oportunidade. É o lugar de direito. Lugar de direito. 10h35, vamos a mais uma matéria. Arthur Lira exonera ex-assessor investigado em operação da PF. Luciano Cavalcante, o ex-chefe do gabinete da presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi exonerado do cargo de secretário na liderança do PP na Câmara. Cavalcante foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última quinta-feira, que investiga um grupo suspeito de ter fraudado 1,8 milhões em licitação, além de lavagem de dinheiro na compra de kits de robótica. A exoneração dele da liderança do PP foi assinada em 3 de julho, sexta-feira, e só foi publicado no Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados no dia 5 de junho. Ele recebia salário de R$14,7 mil, R$14.700, como secretário particular da liderança do PP na casa. Além disso, também é presidente do Diretório do União Brasil em Alagoas. Durante a operação, uma mala com dinheiro supostamente destinado a Cavalcante foi encontrada na casa de um policial civil. Além disso, a PF apreendeu cerca de 4,4 milhões em dinheiro vivo na casa de um dos investigados pela operação. De acordo com a Polícia Federal, contratações feitas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora de equipamentos de robótica, por meio de inserção de especificações técnicas restritivas nos editais de concursos e de cerceamento à participação plena de outros licitantes. Além dos mandatos, foi determinado que o sequestro de bens imóveis e imóveis dos investigados no valor de R$8.100.000 e a suspensão de processos licitatórios e contratos administrativos celebrados entre a empresa fornecedora investigada e os municípios alagoanos que receberam recursos do FNDE para aquisição de equipamentos de robótica. Eu não sei se é robótica ou robótica. Né?
Gente, fundo da educação. Colocar mecanismos dentro da licitação para criar dificuldade, especificamente para favorecer. Tem vários crimes aí envolvidos, né? Muita o direcionamento, a Muito prevaricação, enfim. Gente, aquela coisa que a gente nem quer comentar, aliás, tem que comentar porque a gente tem que falar todo dia sobre isso, né? Sobre questão de ética, mas me chama demais a atenção, porque assim, vou exonerar agora que surgiu o problema. Opa, então quer dizer, parece que é um ato correto, né? Não, olha, o deputado afastou aquele assessor que cometeu tal prática. Mas será que não tinha conhecimento disso por baixo dos panos, nos bastidores? Porque quando a investigação está rolando, você é intimado, você é questionado, você é verificado. Opa, alguma coisa tem aí. Bom. Eu entendo o que a Juliana quis dizer. Na verdade, se durante toda a investigação eu te dei o benefício da dúvida, eu acreditei na tua inocência, sim. na comprovação, eu te mantenho. E agora, quando chega um negócio, opa, agora não serve mais, não, peraí. Então, e é isso, né? Todo mundo tem seu direito de defesa, né, Márcio? Sim, todos são. Mas diante de provas, como que você faz diante de provas? O processo tem que caminhar de acordo com o que determina a lei, toda a situação, a averiguação. Só que assim, né? A gente sabe que onde bate uma enxadada da Polícia Federal, tem minhoca. Não, e assim, não é um questionamento direto ao deputado, né? Mas é quem a gente se cerca. Me diga com quem andas que direi quem E tu ele és. não pode ser. Bíblico, né? Mas assim, ele não pode ser responsabilizado pela ação do outro. Então ele está exonerando justamente para. Olha, não quero ser responsável pela ação dele. Mas é claro que essas coisas que acontecem com políticos e com pessoas próximas a políticos, com certeza vão caracterizar determinadas coisas e vão causar uma instabilidade. Não, ele ocupava um lugar de destaque. Exatamente, assessoria. Assessoria, responsável por um partido dentro de um estado, tem toda uma situação. E 8 milhões e 100 mil reais, gente, mas o orçamento é não sei quantos bilhões. Tá, mas de 8 em 8, gente. Não, e assim... 8 daqui, 8 dali, 10 daqui, daqui a pouco o orçamento já foi todo. Não era para ser nem 8 centavos, quem dirá 8 milhões. E é assim, né? O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Dinheiro da educação. Não sei se é exatamente esse o nome, mas educação, gente. É para garantir que o seu filho receba tudo que ele precisa dentro da unidade escolar. E o que me chama a atenção, Juliana, é que na área da robótica, a gente sempre vê no Brasil os estudantes, né, aí correndo atrás, e correndo, e fazendo as coisas, inovando, espalhados por todo esse maravilhoso país, os estudantes mostrando aí na área da robótica. Existem as feiras, existem os concursos, aquela coisa toda. E aí você vê uma situação como essa. Quer dizer, poxa vida, você macula algo que exatamente, uma oportunidade, né, que é tido como especial, né? Uma coisa bacana. E uma oportunidade de acesso a essa formação, porque a gente não está aqui falando só dos objetos de robótica que foram comprados e que talvez não tenham chegado na ponta. Ou comprados acima do valor. Ou né? comprados acima do valor, né? Mas se a gente for olhar todo o sistema educacional do nosso país, a gente vai ver essas diferenças discrepantes, porque o país é enorme. E quais são os que oferecem essa formação? Quais são os que estão equipados de forma a oferecer essas condições para o meu filho, para o seu filho, para a sua filha ter acesso à formação, à tecnologia, à robótica, à mecatrônica e tantas outras modalidades tecnológicas que existem e que podem desenvolver grandes coisas para o nosso país e principalmente grandes nomes para essas áreas de desenvolvimento. Robótica. 10h41, vamos a mais uma matéria. Haddad anuncia programa para a renegociação de dívidas até R$5 mil. O governo lançou um programa para renegociar as dívidas de até R$5 mil. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem, segunda-feira, uma medida provisória que cria o programa Desenrola. Segundo Haddad, o texto foi aprovado agora, mas a abertura do sistema para credores ocorrerá em julho por razões burocráticas. Haddad confirmou que o Desenrola irá atender inadimplentes que recebem até 2 salários mínimos e tenham dívida de até R$5 mil.
A expectativa do governo é beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. Nos últimos meses, o lançamento do programa foi adiado sucessivas vezes porque a B3, a Bolsa de Valores brasileira, estava elaborando o sistema informativo para que os credores aderirem às renegociações. Tem uma série de providências burocráticas a serem tomadas até a abertura do sistema dos credores, justificou o ministro. Apesar do programa estar atrelado à vontade das empresas credoras, o ministro disse otimista em relação ao desenrola. Segundo Haddad, bancos oficiais como o Banco do Brasil e Banco do Brasil participarão do programa. Banco do Brasil, Caixa, são bancos oficiais e o programa do governo tem obrigação de participar. Não tem nem como não participar. E o programa agora ele vai ofertar uma redução, que é na verdade um pregão invertido, né? Quem dá mais crédito, quem dá mais desconto nas dívidas, né, as credoras que apresentarem maior desconto de desconto, é que vão realmente ser beneficiadas pelo programa. É um programa para tirar do SPC as pessoas que estão inadimplentes e dar uma condição de consumo para essas pessoas, né? Que legal que o governo está vindo aí nesse socorro. Só que eu lembro que o Ciro falava, né? Tirar o pessoal do SPC. Mas as pessoas não pagam por um motivo, porque elas não recebem, porque não ganham, porque estão desempregadas, porque estourou o orçamento, porque as coisas subiram, porque a inflação comeu o poder de compra, porque foram além das possibilidades, um momento de dificuldade, seja para um remédio, seja para uma situação mais difícil, acabaram se endividando e ficando nessa vida. Ninguém deixa de pagar porque não quer. E só a picareta faz isso. E a gente sabe que a maioria do povo brasileiro não é picareta. Então, se há uma questão de dívida, de inadimplência, legal, vamos socorrer a inadimplência, mas e a questão que levou essa pessoa a se tornar inadimplente? Eu acho que essa é a grande discussão no nosso país. Juliana? Eu concordo contigo, porque a gente falou no começo do programa, né, sobre uma série de ações e projetos que o governo federal tem implantado para beneficiar a população mais carente, desde o do Bolsa Família, Bolsa Verde, o Auxílio Gás, tantos outros programas que estão chegando agora para benefício de concessão de viagem aérea de valor mais barato, aquisição de veículos, e esse de recuperação fiscal, que é muito interessante. Eu fico só preocupada se realmente vai atender, qual a faixa que vai atender, porque a gente sabe que tem gente que vai dever muito mais que R$5 mil. Por conta de todas essas questões que você elencou, né? E que tem gente que recebe menos de dois salários, né? Então, como é que essa pessoa recuperaria o seu crédito? E aí é uma questão de garantir o direito constitucional do brasileiro, de ir e vir. Porque uma pessoa com um CPF negativado não tem direito a diversos serviços, né? Então, é uma forma de reinserir cidadãos que estão fora desse contexto, né? Dos cidadãos que estão fora desse contexto. Mas eu fico me perguntando isso, será que esse valor atinge, é compensatório, como que vai ser esse programa, de que forma que as credoras vão, de fato, auxiliar esses brasileiros e brasileiras que precisam recuperar o seu crédito. A gente brinca com a questão do Ciro, mas era uma das coisas mais sérias, né? Como você faz recuperar o poder aquisitivo se você não pode fazer compra nenhuma? Então, tem a questão do trabalho, de ampliar as ofertas de emprego, de trabalho, de geração de renda, e tem grandes coisas que podem ajudar nisso, setor industrial, comércio, a economia criativa, que eu sou uma chata que fala disso aqui em todo o programa, que é entender não só a cultura, mas todas as outras áreas que se elencam de uma atividade cultural, de uma atividade de lazer, que geram emprego e renda para muita gente, e a gente desconhece isso, ou não pensa, ou não foca o nosso olhar nessa direção. A possibilidade de ter uma formação melhor para você poder ter qualificação profissional para se reinserir no mercado de trabalho e, sobretudo, a questão financeira, fiscal, que esse programa tende a recuperar, e aí alguns brasileiros e brasileiras, milhares que existem, que estão aí precisando recuperar o seu nome, a sua dignidade. Eu acho que tem uma das questões que é mais séria que eu aprendi desde pequena, né? Que é essa questão, a gente tem um nome e um sobrenome, a zelar.
E quando você está negativado, isso de certa forma te tira o direito de você, não só da aquisição do bem, mas das pessoas olharem com você como uma pessoa que, né, é correta, que paga suas contas em ordem. A gente sabe que quase ninguém paga a conta em ordem no dia certo, né? A gente sabe que tem muita gente, por conta das dificuldades financeiras, atrasa 5 dias, 10 dias, 1 mês, chega um homem da luz lá na porta. Não, peraí, moço, que eu vou dar um jeito de pagar aqui. É a condição de um país que tem margens de rendimento muito esparsas, né? Você tem uma pequena porcentagem de milionários e grande porcentagem de pessoas pobres e miseráveis. E que o país, é obrigação do Estado pensar políticas para essas pessoas. Eu não posso estar só beneficiando o cara comprou o iate, não tem imposto para ele comprar o iate. E por que eu tenho imposto para comprar o gás? Que é subsistência. Por que eu tenho imposto para pagar a conta de água? Mas essa é a grande questão, que quando a gente fala dessa questão dos carros. Eu estou beneficiando uma faixa da população e a faixa que tem condições. Foi o que eu falei ontem aqui no programa. Vem cá, por que você não reduz na cesta básica, no supermercado, que vai atingir todo mundo? Que todo mundo, principalmente o que ganha menos, vai ser mais beneficiado. Você já parou para pensar, quando você termina a sua compra no mercado, você olha a ficha, nossa, o arroz aumentou, o feijão também, e aí quando você olha lá embaixo, qual o valor do imposto que você está pagando? Está lá. E às vezes você consegue fazer uma outra compra com o imposto que você está pagando. Ah, mas o imposto não é efeito cascata, mas porque vai. Não, para o consumidor é efeito cascata, porque ele paga um imposto ali, paga outro imposto lá, o imposto do diesel está no alimento. E repaga quando paga a conta do produto pronto? Tudo está ali. Então é mais ou menos isso. 10h48, volta todo mundo para o crédito ou volta todo mundo se endividando? 10h48, vamos à próxima matéria. Lula veta trecho da MP que flexibiliza o desmatamento da Mata Atlântica. Na data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos a medida provisória 1150 de 2022, conhecida como MP da Mata Atlântica. Editado no governo anterior, o texto prorrogava por mais 180 dias o prazo para que os proprietários de imóveis rurais aderissem ao Programa de Regularização Ambiental, PRA. Mas foram incluídas medidas para flexibilizar a retirada de vegetação do bioma, um dos mais ameaçados do país. O texto aprovado pelos deputados federais, por exemplo, alterou a Lei da Mata Atlântica, Lei 11.428 de 2006, para permitir o desmatamento de área onde haverá implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou do sistema de abastecimento público de água, sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação de qualquer natureza. Dispensou ainda a captura, coleta e transporte de animais silvestres, garantindo apenas sua afugentação. O novo texto também passou a permitir, dentre outros pontos, que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser derrubada para fins de utilidade pública, mesmo quando houver alternativa técnica ou um outro local para o empreendimento. Todos esses pontos, segundo o Palácio Planalto, foram vetados. Agora o Congresso Nacional precisará analisar os vetos, que poderão ser derrubados por maioria simples dos votos dos parlamentares das duas casas legislativas. Juliana. Bom, falamos disso na semana passada, né? Sobre a importância de se verificar essas questões da MP da Mata Atlântica, que se revertem também na questão da Amazônia Legal. Toda a questão ambiental está sendo colocada em xeque nesse momento. Quando a gente achou que tinha recuperado a autonomia do Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima, liderado pela ministra Marina Silva. Quando o Brasil cria, pela primeira vez, o Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas, liderado pela Sônia Guajajara, é para tentar fazer com que esse país compreenda a importância dos seus povos originários e da preservação do seu meio ambiente, para que o país continue desenvolvendo com sustentabilidade. Não desenvolvendo desenfreadamente, desmatando, despovoando, ocupando espaço, invadindo área, terra indígena que deveria ser resguardada. Todas essas questões que tem muitas discussões, porque às vezes falam assim, mas a terra indígena, eles ocupam e não produzem. O meu pai e minha mãe, eles têm uma fazenda e que eles produzem e poderiam expandir a sua terra. E não expande porque você tem uma área de reserva. Gente,
E o direito legal, antes da Constituição, que esses povos existem, é pela utilização, pela tradicionalidade, pela ancestralidade. É assegurado também pela Constituição isso, né? Então, o que eu me preocupo nessa questão toda da discussão da MP da Mata Atlântica é a gente entender que todas elas revertem no mesmo lugar, que é o entendimento da preservação do meio ambiente, o interesse na depredação, na ocupação indevida. Como é que pode, Márcio, você aprovar um texto de lei que fala que você pode derrubar uma mata em meia regeneração, sem estudo de impacto, sem reversão de contrapartida? Então eu chego lá, derrubo tudo e está tudo certo. É terra de ninguém isso aqui? Eu vou pegar um exemplo bem claro. É lógico que a gente falou aqui, não é não. Bairros Cotas, em Cubatão. Maior plano de remanejamento de pessoas e recuperação da área. Houve a área afetada, houve a desafetação e está aí. É o PAC, é Mata Atlântica. Opa! E o governo foi obrigado, o governo do Estado de São Paulo foi obrigado a fazer porque a justiça determinou que ele fizesse. Não é não. Não se pode usar, não se pode derrubar, tem que se manter, tem que se preservar. Não vamos longe. Eu fui moradora do Morro do Pica-Pau. O Morro do Pica-Pau hoje é 99% reconstituído. São 4 casas que ainda existem lá, que foram dado direito para que aquelas pessoas continuassem, porque elas entraram na justiça. E é isso, né? Então, como que você refaz, né? Como você reconstitui essa ocupação? Né? Quais são as áreas do meio ambiente que podem ser ocupadas pela população e quais as áreas que a gente precisa preservar para a manutenção do nosso bioma? Como é que pode a afugentação dos animais silvestres? Ah, tá aqui, vou desmatar, você que fuja. Você que se vire, o animal. Não vou acolher, não vou mandar no serviço de... Pode morrer, vai acabar as fontes de alimentação desse animal. Gente, o que é isso? Não interessa se você está em extinção. É aprovar a barbárie. Então, assim, esse processo, tanto ele quanto a questão do marco temporal, são questões, gente, que vão direto... são ofensivas não só à questão do povo indígena, à ocupação das terras, mas principalmente à produtividade dessas terras, seja do território indígena, seja do território de preservação. É preservação? Mata Atlântica, preservação. Não é não, né? Não é não. Segue agora para o Congresso, vamos aguardar. E aí, queria falar sobre isso, né? Vai para o Congresso Nacional, vocês sabem que é uma sessão mista, com deputados e senadores, aprova por maioria simples, e aí volto a dizer, né, qual é a maioria simples dentro do parlamento hoje. Então, qual é a ginástica que o governo vai ter que fazer para garantir a não derrubada desses vetos? Que são vetos importantes, gente. Não está sendo vetado de graça, não. Está sendo vetado para garantir, no mínimo, que se a gente vê uma área sendo desmatada, aquela empresa, aquele interessado, aquela pessoa que está fazendo a construção daquela propriedade, a construção daquele maquinário, que seja para torre de transmissão, seja para o que for, ele reverta para a sociedade uma contrapartida em benefício. E não desmate e fique por isso mesmo. Chamou a atenção porque linha de transmissão e abastecimento de água é do setor público. 10h55, vamos a mais uma matéria. Hoje nós estamos voando aqui. Plano da Amazônia é anunciado em meio a esvaziamento do Ministério. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem o texto final do novo PPCDA, o Plano de Ação para a Preservação e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, um dos eixos mais aguardados da política ambiental do governo petista. O anúncio ocorre em meio ao esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva. A pasta teve atribuições retiradas pelo Congresso Nacional na última semana, sem maiores instâncias do Palácio do Planalto. O PPCDAM estabelece as diretrizes para a proteção da floresta amazônica nos próximos 4 anos e chega agora em sua 5ª versão, com a meta de alcançar o desmatamento zero em 2030. Ambientalistas afirmam que, para cumprir essa meta, que é considerada ousada, é necessário que os órgãos ligados ao tema sejam fortalecidos.
No entanto, a bancada ruralista do Legislativo decidiu esvaziar os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas e o governo não se esforçou para reverter o cenário. A gestão do cadastro ambiental rural, um instrumento para controlar terras privadas e conflitos em áreas de preservação, por exemplo, saiu do guarda-chuva de Marina e foi para a pasta de gestão e inovação em serviços públicos. Juliana, eu não vou nem comentar. Vou deixar para você. Bom, toda estrutura de governo, ela tem planejamento, né? E quando a gente traz esse tema do plano de desenvolvimento da mata, a gente estava discutindo agora a questão da Mata Atlântica, quando a gente vem para essa questão da Amazônia, me chama muito a atenção essa questão de entender que é um planejamento estratégico, que tem eixos para você cumprir, que tem metas definidas e que prima pela recuperação dessa área. Aí volta a falar, demarcação de terra indígena, área de preservação ambiental, diminuição da grilagem, da exploração indevida da terra. Então tem várias coisas aí, né? Esse plano, a colaboração do plano ficou em consulta pública no site do governo federal, arrecadou mais de 500 propostas e agora o governo começa a buscar uma melhor diálogo, já que ele não conseguiu agir como deveria na questão desses esvaziamentos dos ministérios. Agora ele vai para uma onda que é a principal meta, né, a principal forma de engajamento do governo federal, que é a participação social. É dizer assim, esse planejamento foi feito com o povo. Eu fui lá, eu entrei no cadastramento, dei a minha sugestão, eu estou vendo ela aqui. Como que eu faço para ela dar certo? Eu tenho que estar atento e tenho que cobrar. Tenho que estar atento e tenho que cobrar. Quer ver? Tem uma coisa aqui na matéria que é muito... Falar, mas eu vou acabar falando. Não, pode falar. Essa questão da Amazônia, ela parte, 80% disso, ela tem que partir do governo. É o governo o agente, é o governo que é o tutor, é o governo que tem que ter o controle, que tem que exercer a proteção, que tem que exercer ali o patrulhamento, que tem que determinar, olha, isso aqui não pode ser feito. Nós tivemos a questão dos Yanomamis. Só que houve, já desde janeiro, mais de 10 alvarás liberados de extração. Quer dizer, pode ou não pode? Então, quando o governo coloca uma meta de 2030, que eu acho espetacular, mas o maior dificultador de alcançar essa meta é o próprio governo. Lembrando que ele está se reestruturando também, né? No sentido do quanto que foi esvaziado, o IBAMA, o ICMBio, todas as estruturas de gestão de meio ambiente foram esvaziadas no governo anterior. Quanto tempo eu escuto ouvir da preservação? Projeto Civan, Sim. Projeto isso, projeto aquilo. E agora, José? Quer dizer, o maior predador da Amazônia é o próprio governo, quando da sua omissão ou então da sua não ação de forma contundente para evitar que as coisas aconteçam. Vamos pegar agora, olha, tem a questão da foz do Amazonas. Não. Gente, esse petróleo daqui a gente não vai utilizar. O risco de o impacto aqui na Amazônia é muito grande. Então nós vamos utilizar isso aqui. Parou. O IBAMA já disse que era não e pronto. A Marina já entrou na... não há essa flexibilização assim, porque devido a essa flexibilização, que todos os dias áreas maiores que não sei quantos campos de futebol são desmatadas. Então, o maior problema da Amazônia é o governo. Pois é, né? E aí eu estava aqui, e é isso mesmo. Não é o governo atual. É isso, é a estrutura. O próximo, o outro, é isso. Por isso que existe plano. Por isso que tem que existir plano. Que tem que ser plano de Estado. Que não pode o governo X entrar e fazer uma coisa e o governo Y entrar e fazer outra. Tudo que foi feito anteriormente a 2017 foi desfeito sistematicamente. E eu não estou dizendo que porque a bandeira tal que fez isso. Outros governos estiveram antes do governo Bolsonaro e esvaziaram pastas importantes. Espaços e instituições importantes. Então a gente precisa estar atento a isso. E quando você traz a questão dos Yanomamis e traz a questão, né, das licenças, da liberação das licenças, é isso. Qual é a legislação que está amparando hoje no país? Quais são os interesses? Quem é ainda que está, né,
como a gente comentou na matéria anterior da questão da lei, enquanto você não troca a lei, você está sob gestão dela, tem isso também. Então, até esse plano voltar a entrar em ação, o que está valendo é tudo que foi desmontado nos últimos anos, né? Mas é isso, assim, eu tive a oportunidade, lendo a matéria, de entender os eixos, de entender as ações estratégicas que estão sendo pensadas, e acho que a longo prazo, médio e longo prazo, isso pode se reverter positivamente. Mas a meta do governo, ela é realmente muito ousada, porque depende não só da estruturação da legislação, dos institutos de gestão, de meio ambiente, de controle. Não depende só disso, depende de um convencimento do Estado brasileiro de aplicar todas essas normas. Uma postura do Estado. Uma postura do Estado, o reconhecimento pelas instituições privadas de que o Estado tem esse poder, porque a gente sabe que tem, mas o meu interesse vem em primeiro lugar. O que aconteceu com o esvaziamento dos ministérios? Por isso que eu falo, o governo veio e colocou uma proposta. Esvaziou o ministério. Perceba que é uma reação em cadeia, né? Esvaziou o ministério. Mas peraí, se é a proposta... Porque como é que o meu plano de governo, eu determino alguma situação e houve um esvaziamento e eu aceito essa derrota? Não é assim. Não pode nem acontecer. Se, na verdade, o governo quer implementar uma redução em 2030, eu queria isso para 2025, que seria o ideal para tudo. Mas a gente sabe que não tem condição. Só que só depende de quem? Do governo em todas as suas esferas. Uhum. E essa é uma das principais áreas de atuação, né? O Brasil tem todos os potenciais para ser um país que produza, mas que dê exemplos de recuperação e de gestão ambiental. 1% da água doce do planeta está na bacia amazônica. Não vamos longe, né? A COP30 virá para o Brasil em 2025. As principais nações do mundo estarão no Brasil, em Belém do Pará, discutindo as questões de meio ambiente e clima. Você tem ideia o que é isso? 20% da água doce do mundo, do globo, está na bacia amazônica. Olha a importância disso. Eu acho que é 20%, não estou falando besteira não. Depois, Maria Clara, confere para mim se eu falei certinho, se é 20 ou se é 80. Agora me veio aqui. 11 horas mais 4 minutos da Amazônia, vamos para a próxima matéria. TSE marca julgamento do caso que pode tornar Bolsonaro inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para às 9 horas do dia 22 de junho o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode torná-lo inelegível. A ação vai avaliar a reunião do dia 18 de julho do ano passado com embaixadores estrangeiros para atacar o processo eleitoral brasileiro e o uso da empresa estatal para o ato de campanha. No encontro, Bolsonaro afirmou, entre outras coisas, que as urnas eram inauditáveis, que elas trocaram o dígito 7 pelo dígito 3 no pleito de 2018 e que o TSE teria assumido que hackers poderiam interferir no resultado. Nenhuma das afirmações foi seguida de provas que embasassem. O discurso foi transmitido pela TV Brasil, ligada à empresa Brasil de Comunicação, e o que é proibido pela legislação, o que pode caracterizar o uso de materiais ou imóveis pertencentes à União durante a campanha eleitoral. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Conetti, afirmou que houve abuso de poder pelo ex-presidente por ter usado recursos do Estado para propagação de informações falsas sobre a eleição. A quem acusa, cabe o ônus das provas. Veio a público, questionou as urnas, fez com que a população parasse para olhar essa questão das urnas e aguardamos. Houve todo um trabalho, aí fica aquela situação depois de tudo isso. Ah, não, aqui não houve, não. Cadê as provas? Pois é, né? Para a inocência dele, para não perder os direitos políticos agora, teria que se provar que as urnas realmente não são auditadas, tinha um problema. E agora, José? Quanto que já foi comprovado, recomprovado, retestado, com todos os selos possíveis e imagináveis, o quanto o processo da urna eletrônica brasileira é auditável, é seguro. Senão, se tivesse acontecido em 2018 a mudança do número 3 para o número 7, ele não teria ganho a eleição, concorda comigo? É do 7 para o 3, inverteu.
Não, do 7 para o 3. Então, se fosse do 7 para o 3, ele teria perdido a eleição. Não, a inversão quando se digitava 7, saiu 3. Foi o que ele tinha comentou. Quando digitava... Então, o número dele era 17. Então, mas quando se digitava o 7, o 7... Agora eu fiquei confusa. Não, quando se de digitava qualquer o 7, forma... voltava pro 3. Volta lá, vai, cara. Digita o 3 aqui, volta lá. Até eu fiquei confuso. De qualquer forma, Márcio, o que a gente precisa entender nesse processo todo... Volta... Aí, ó lá. Que eles trocaram o dígito 7 pelo 3 no pleito de 2018. Então, quando você digitava o 7, ela computava o 3. Tá, e aí? Quem foi que ganhou a eleição em 2018? Foi ele. E se tivesse apertado... Várias pessoas tivessem apertado 7 e tivesse dado 3, qual era o resultado? Daria... Matemática! Então, aí que tá. Quando você fala uma situação como essa... Prova. É isso. Realmente, se provasse que as urnas têm toda uma situação de não verificação, de poderem ser adulteradas, que hackers fizeram isso. Gente, nós estamos agora... O ano que vem tem eleição. Se ficou alguma coisa relacionada às urnas, que se esclareça agora. Sim. Que se ficou alguma dúvida quanto ao sistema eleitoral brasileiro, que se esclareça agora. Que o TSE venha a público, que consulte, que coloque, faça transparente. E não deixar para cima da hora, ou então para depois da eleição, para as pessoas ficarem disputando, olha, pode ser feito, não pode ser feito, não sei o que lá. Não, traga agora a público. Não. Ou se não dá, volta lá para... Mas você sabe que dentre as questões... Ou então imprime o voto do sujeito lá, imprime lá, vai ficar o teu voto aqui. E depois pode ficar... Enquanto tu estiver dentro da sessão aqui, beleza, mas tu só sai na hora que você entregar o voto picado ali na... Essa coisa do voto impresso. O voto impresso. Gente, não tem como não rir, desculpem, mas assim... É igual a terra plana. Pois é, que até o senador Marcos Pontes já provou que não é. Porque ele foi pra Lua, ele já viu de lá de fora. Opa! Aí a prova cabal! E na participação do ministro Flávio Dino na CCJ, ele comenta isso do Senado. Porque ele falou assim, ainda bem... senador que eu nunca não ouvi mais falar nele. Não vi mais eu nada acho que foi dele. só nesse momento que o Flávio Dino falou dele, inclusive. Mais nada dele, mais nada. E aí, Márcio, sendo inquirido lá, o ministro estava respondendo as perguntas e ele puxa essa questão da terra plana e fala assim, graças a Deus que o nosso senador Marcos Pontes, ele confirmou para mim que a terra é redonda. Aí o Marcos Pontes responde, não, é isso mesmo, a terra é redonda. É sobre isso. Então, gente, para quem ainda tem dúvida, se remanesce alguma coisa, pergunta para o Marcos Pontes que ele vai responder. Agora, voltando só uma questão, nessa questão aí, que o que me chama a atenção não é nem a questão da urna eletrônica, é o uso de um equipamento público para promoção de campanha. Está expresso na lei, é dito lá que não pode. Então, o uso da TV Brasil para veicular discurso de cunho eleitoral não pode. E aí eu acho que ele arrumou um problema. Porque isso está gravado, isso faz parte do acervo da TV. Vão queimar a TV para poder... Isso está lá. Está lá, tá? Não tem como. Então, ou você prova que agora a urna responde. Para sair dessa, ou você prova que a urna realmente não funciona, ou você vai arcar com todas as consequências. Pois é. Aguardemos, Márcio Chaves. Vamos aguardar dia 22, 9 horas da manhã. 22, 9 horas, 22, 9 horas. Vamos aguardar. 11 horas mais 10. Vamos aguardar 11 horas mais 10. Gente, Márcio Chaves metendo aqui a coreografia. Parecendo o Chuck. 11 horas mais 10 minutos, vamos à próxima matéria. Meu Deus, agora, viu? Senado vota PEC dos lotéricos na terça-feira. O Senado vota na próxima terça-feira, vota hoje, quer dizer, a proposta de emenda à Constituição que tem por objetivo dar segurança jurídica aos contratos de permissão e credenciamento de lotéricos firmados com a Caixa Econômica Federal, antes da Constituição de 1988, realizados por prazo indeterminado e sem licitação. A PEC 43 de 2022, chamada de PEC dos lotéricos, assegura a vigência desses contratos de funcionamento e recebeu o parecer favorável do senador Ciro Nogueira. É o primeiro item da pauta da sessão deliberativa. Gente, antes da Constituição, algumas pessoas já tinham as loterias. A Constituição veio, aí ela exige um monte de situações,
que na verdade a gente entende que a lei não retroage para prejudicar. Em alguns casos, em outros ela vai lá no ato do nascimento do indivíduo. Mas nessa questão agora é os contratos dessas empresas continuarem. Né? Análise. Mas você falou que em relação à Mata Atlântica não é não. Tá. Mata Atlântica é uma coisa. Se quiser aplicar o não é não para tudo, beleza, mas depois não reclama. Eu ia falar um pouco sobre isso também, né? Porque essa questão do marco regulatório, do marco temporal e da mata, a gente tem muito esclarecido, porque me parece que é uma questão de ética também. Nessa questão das lotéricas, é legitimar e aderir essas pessoas que começaram antes do processo da Constituição a manterem os seus trabalhos. É claro que eu acho que precisa acontecer a comprovação dessa atuação, para que não tenha aí os ilícitos dos jogos de azar vinculados a esses espaços. Né? É isso só sobre essa questão. Acho que avançar nesses temas, né, garantir a atuação dos trabalhadores. Imagina, você falar assim, então não, antes da Constituição, beleza, quem estava depois manda desfazer tudo. E o direito adquirido, constituído. E essas portas que vão se fechar, colocando trabalhadores e trabalhadoras né, na rua e sem trabalho. São essas as questões que a gente tem. Então, por isso que existem casos e casos. Né? Lembrando que o jogo no Brasil é proibido. Então, cassino no Brasil é proibido. Não, cassino, jogos de azar, lotérica. Você não tem azar. É para ter sorte, né, Márcio? Mas não está rolando. Não está rolando. Não está rolando. É muito, um só pode ganhar 50, 30, 500. Não, quer dizer. Como é que é, Maraca? É mais fácil nascer bilionário do que ganhar na Mega. Olha só coisas que essa questão dos jogos. Eu vou estudar mais profundamente isso, porque imagina, né? O jogo da Mega Sena da virada. Por falar em virar, vira o volante. Aí você vai ver para onde vai. Porque o prêmio que você recebe não é o total, não. É uma parte do arrecadado. Vira o volante, você vai ver para onde é que vai a grana e quanto é o prêmio e quanto é arrecadado. Acho que isso é 45% que vai para premiação, alguma coisa assim. Não vou nem falar agora, que eu posso errar no... eu não posso acertar nos valores, porque é para acertar, né? 11 e 14, a Juliana já foi procurar. 11 e 14... Na dúvida, né, gente? É bom estar informado. Vamos à próxima matéria. Juliana já foi saber já o que está atrás do volante de apostas das loterias. Fazer uma aposta rápida aqui? Sim. A nota da Prefeitura de Cubatão. Ontem nós anunciamos que o Tribunal de Justiça mantém a decisão de ilegalidade quanto à utilização do fundo blindado da Caixa de Previdência dos servidores públicos de Cubatão por parte da Prefeitura. Nós pedimos uma nota ontem à Prefeitura e a Prefeitura, em nota, diz que informa que a Procuradoria Municipal está acompanhando o procedimento e, se for o caso, entrará com recurso eventualmente. Trata da questão da utilização do fundo blindado dos servidores públicos da Caixa, né? Que à época teve toda uma situação, a Prefeitura se valeu desse dinheiro, tirou da aplicação e tudo mais, e aí foi judicializado, perdeu em primeira, e agora o TJ também, unanimemente, determinou que teve ilegalidade, não poderia ter sido usado. E agora segue, se vai ter recurso, se vai recorrer, tem devolução, se vai ter penalidade. Então vamos acompanhar esse caso próximo. E a nota da Prefeitura aqui dizendo, então, que irá acompanhar, e se for o caso, né, se for essa questão, entrará com recurso. Não cabe nem discussão, né, Juliana? É só aguardar. Vamos aguardar. Aguardar é um caso que causou muita comoção e preocupação aos servidores, né? E agora a gente precisa ter todo esse amparo jurídico e todas as instâncias têm que ser consultadas para, de fato, ser recomposto, ser revista essa questão. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar e, de repente, a essa mudança aí, ou se vai recorrer ou não. 11h16, vamos a mais uma matéria. Festa de Portugal leva música, dança, comidas típicas e lazer ao Centro Histórico de Santos. Como eu gosto disso, viu? Tradição, celebração de uma das comunidades mais relevantes de Santos. A Festa de Portugal será realizada pela primeira vez em 2 dias, sábado, dia 10 e domingo, dia 11, das 10 às 18 horas, no Lago Marquês de Monte Alegre, no Valongue, no centro de Santos.
organizado pela Escola Portuguesa com apoio da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, a CECU, o maior evento da comunidade portuguesa na Baixada Santista chega à sua 14ª edição e deve receber um público de 20 mil pessoas, conforme a expectativa dos organizadores. No palco montado em frente ao Santuário do Valongo, haverá apresentações gratuitas de grupos musicais e ranchos folclóricos da região e da capital. A outra novidade para esse ano, além dos 2 dias de festa, será a ampliação da praça de alimentação com a venda de tradicionais pratos típicos, cervejas e vinhos portugueses. A feira de artesanato com produtos portugueses e espaço Kids, que serão montados nos arcos do Valongo com uma maior estrutura, num espaço coberto com mesas e cadeiras, proporcionando mais conforto e comunidade aos participantes. Tá aí. Tá chegando o Dia das Comunidades Portuguesas, né? Então, dia 10 agora, 10 e 11 em Santos, acontece essa festa maravilhosa no Centro Histórico de Santos. Bacana, muito bom. Cultura, história. Ah, mas invadiu. Ah, não interessa. Gente, eu não vou discutir isso não. Vamos discutir história. A gente observa a história e deixa celebrar a cultura. As outras questões você discute em outro momento. Agora é momento de festa, né, Juliana? Sim, e esse trabalho que tem acontecido em Santos, de revitalização do centro da cidade, é importante, é vital, né, para recuperação da história, para a utilização do espaço, para o uso, né, desse local, que é referência da construção da cidade de Santos, né? São os primeiros prédios ali, então tem toda uma revitalização que está sendo feita nos arcos do Valongo, ali a Bolsa do Café, todo aquele empreendimento que você tem ali no centro, no Valongo, aquilo é muito bonito, e quando você anda por lá, mesmo você vendo em casas que precisam ser restauradas e tal, te dá essa sensação, né, de ancestralidade, quanto tempo passou, quantas histórias passaram por aquela rua, por aquele prédio. Então, essa possibilidade que a gente tem hoje de comemorar, acho que o direito é para todo mundo, a festa tem que acontecer para todo mundo. Né? Você traz essa questão da invasão, né? Os portugueses, isso, aquilo, outro. A colonização, gente, nada mais é do que você apagar a cultura de alguém para imprimir a sua, tá? Então, assim, eles chegaram aqui, tinha a comunidade indígena, e como que a gente apovoou isso aqui, a gente sente que é nosso. É ensinando o que a gente tem. Então, por isso que foi catequizado e por aí vai. Mas essa questão, hoje, é para celebração. É como você falou, é a celebração dos povos portugueses que vivem em Santos, que vivem em São Vicente, que tem aqui em Cubatão, que não precisam herdar, não tem que trazer essa herança com eles. Eles atuam e ajudam diariamente no processo de desenvolvimento do nosso país. É isso. E quantos brasileiros estão indo para Portugal? Abriu-se as portas de Portugal para os brasileiros, e hoje o que acontece, muitas vezes lá, gente que não tem dinheiro para voltar de Portugal, porque não houve abertura real de oportunidades para esses brasileiros que foram. Alguns deram sorte, outros não deram, assim como muitos nordestinos vieram para o Sudeste e tiveram que voltar para o Nordeste de novo, porque não tiveram as oportunidades que esperavam. E isso é do processo migratório, né? Mas eu acho que o que vale dentro dessa questão, a gente está falando um pouco aqui de cultura e de história, mas é sobretudo como a prática cultural se incentiva a economia criativa. Você leu lá o nome da secretaria, né? Empreendedorismo, economia criativa e turismo. Ou seja, são áreas coligadas, pensando no desenvolvimento do território. Então, essa ação da Secretaria de Turismo, eu sei que a Secretaria de Cultura de Santos, do meu amigo Rafael Leal, também se envolve muito nos eventos que acontecem lá no Centro Histórico, é justamente para a revitalização daquela área, e que com certeza é mais uma oportunidade de lazer e de acesso à cultura e de turismo, né? De atração turística. A matemática ali está bem feita. Poderia ter levado para o centro de convenções, poderia ter feito, mas fez no lugar histórico, no lugar de fato, e que realmente traz para o centro atividades e traz para o centro público, revivendo o centro. Legal, política interessante, condução coerente, e a celebração, são 2 dias de festa. A coisa já cresceu tanto que um dia só já não dá. 2 dias de festas. Parabéns à comunidade portuguesa, parabéns
as ações feitas pelos entes públicos para favorecer e valorizar também essa cultura, né? Valorizar todas as culturas devem ser valorizadas. 11 horas mais 21 minutos, encerramos, Maria Clara? Encerramos, estamos chegando ao finalzinho aqui. 20%, né? 20%, eita! 1/5 do fluxo fluvial do mundo, olha que coisa. 20%. Olha isso, hein? Do mundo! Nossa, do a gente mundo. fala, Maria Clara, confere lá, qualquer coisa. Maria Clara aqui nos controles, gente. Ele perguntou, tem mais matéria? Eu só escutei o clique aqui, ó. Se tivesse mais, a gente ficaria aqui até 11h30, meio-dia. Eu tô sentindo que o programa tá estendendo, né, meus chaves? Tá bom aqui. E olha que tem muita coisa que a gente tirou lá, que não colocou, que tem muita coisa. Queria aproveitar aqui o finalzinho do programa, nas minhas considerações. Arthur Gilberto, que é a voz feminina da Garota de Ipanema, em inglês, faleceu aos 83 anos. Então fica aqui. Fica aquela também música que se... sabe aquela versãozinha em inglês? Faleceu aos 83 anos. 11h22, Juliana. Você estava falando, a gente estava na última matéria falando sobre a questão dos portugueses, né? Esse final de semana eu participei de uma das 4 encenações da Fundação da Vila de São Vicente, que vão acontecer nos bairros da cidade. Foi produzida pela equipe Plataforma, do meu amigo Jair Moreira. E eu queria enaltecer essa realização, porque a encenação de São Vicente tradicionalmente acontece na época do período de fundação da cidade, que é 22 de janeiro, acontece na praia. Em virtude da reforma da praia, foi feito um edital. 4 grupos da cidade de São Vicente foram contemplados e estão circulando nos bairros da cidade, fazendo montagens do que seria essa encenação, como seria essa encenação dentro do bairro. A versão que o Jair montou é uma versão tecnológica, moderna, que questiona a questão, não só a questão do processo colonizador, mas principalmente de como a cultura tem que ir para a periferia. E foi um feito lindo. 2 dias de casa cheia, numa escola, no bairro do Jockey Club. E eu acho que isso só reforça a importância da cultura, não só de ela excursionar nos bairros, porque não é levar a cultura para os bairros. A cultura já existe lá. Esse feito desse fim de semana que eu pude acompanhar é, de fato, a possibilidade do povo da periferia se enxergar dentro da cultura. E foi muito bonito. Então, assim, eu quero parabenizar os colegas da Secretaria de Cultura de São Vicente pelo feito desse edital, que permitiu esses 4 grupos excursionarem pelos bairros, e principalmente a equipe Plataforma, pelo trabalho lindo que fez no Jockey Club. Tem mais outras 3 encenações que vão acontecer. E as encenações aqui são um rito, né? Na nossa região, Santos tinha o José Bonifácio, Cubatão aqui com a encenação Paixão de Cristo e Caminhos da Independência, São Vicente com a Fundação de São Vicente, ou seja, a gente tem um roteiro aí apropriado de eventos de grande porte acontecendo na cidade. Esse ano a gente não teve a encenação, né, da Paixão de Cristo, mas deverá ter o Caminhos da Independência. Em São Vicente tem essas 4 oportunidades também, ou seja, a gente refazendo os caminhos da história aí. E aí precisava deixar muito esse recado aqui, aproveitar a audiência do programa para poder falar dessas boas experiências de gestão de cultura aqui da nossa região. Agradecendo a Juliana, agradecendo a Maria Clara. Obrigado, Juliana. Obrigada, Márcio. Obrigada, Maria Clara. Semana que vem a gente vai aumentar ainda mais o número de pautas. Opa! Só coisa leve. 11h25. Agradecendo a Juliana, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Desejando uma terça-feira espetacular para você. Tem sessão na Câmara Municipal hoje. Refis sendo votado, Municipal de Cubatão hoje, e lógico, acompanhe o Senado, acompanhe as prefeituras, acompanhe o seu vereador, acompanhe tudo que acontece na sua cidade, no seu bairro, porque afinal de contas você é o quarto poder, a sociedade organizada. Daqui a pouquinho o programa sobe para o canal nosso, no site, no canal no YouTube, e os drops começam a correr as redes sociais. A oportunidade de você rever alguns pontos do programa e compartilhar. Afinal de contas, essa é a sua rádio virtual. Fique com Deus e até o próximo Virtual News, a partir das 9h30 da manhã, a próxima quarta-feira. Amanhã, se Deus quiser.